dia, minha irmã, paz do Senhor Jesus, que este dia seja um dia de vitórias, que Deus esteja presente em todas as áreas da tua vida, abençoando a tua família, o teu trabalho, onde você estiver, que o Senhor esteja te abençoando. Sou o pastor Donizete Diniz e hoje gostaria de falar aquilo que Deus colocou no nosso coração, muito importante, que é o dever do atalaia. Atalaia é aquela pessoa que fica vigiando numa torre de vigia, olhando todos os perigos para nos avisar, para que a cidade seja avisada e feche as portas e não permita que o inimigo venha atacar. É muito importante nós estarmos atentos e sermos atalaia de Deus nesta terra. Mas antes de nós irmos para a mensagem de hoje, gostaria de mais uma vez pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que você faça a tua inscrição, ative também o sininho de notificações para que você seja avisado pelo YouTube todas as vezes que nós colocarmos novos conteúdos ali no canal. E desta forma, você estará nos abençoando, estará nos ajudando. E no final desta mensagem, estaremos juntos fazendo uma oração para que Deus abençoe o nosso dia. Havia o caminho, a curva e o precipício. Numa árvore próxima, uma coruja. Veio o coelho apressado, discretamente acena para a coruja e desaparece na curva. Logo, volta enfurecido. Como você não me alertou? Quase sucumbi e você aí indiferente. Não é a minha função. Justifica-se a coruja. Nisto, vem ligeira a ovelha, muito alegre, preparada para uma festa. Cumprimenta o coelho e a coruja e dobra a curva do caminho. Suja e revoltada, reaparece interpelando os colegas. Como vocês não me alertaram, estraguei a minha veste e quase perdi a vida. Pois é, ela também não me avisou, diz o coelho virando-se para a coruja, que se limita a dizer: não é minha função. Nisso, vem chegando um potrinho, muito fagueiro, e, ao ver a discussão, aproxima-se com um olhar compassivo, querendo saber o que havia acontecido. Diz o coelho: essa coruja é irresponsável. A ovelha acrescenta: não se pode confiar em coruja. E a coruja, impassível, apenas repete: não é minha função. O potrinho, sentindo que nada podia fazer, despede-se amigável: tenho compromisso, até breve. Nenhum dos bichos avisa do perigo ao potrinho e continuam ali a discussão. O potrinho dobrava a curva do caminho. Logo houve um grito e o silêncio. O coelho e a coruja olham em direção à curva e nada. Fica-se então na coruja um olhar condenatório e esta, imperturbável, responde: não é minha função. Ninguém é culpado. Ou a culpa é do potrinho ou a culpa é de todos. O livro de Ezequiel foi escrito no momento em que Judá passava por um momento muito difícil e próximo do cativeiro babilônico. O povo escolhido de Deus havia abandonado a aliança e mergulhado na prática de pecados detestáveis a Deus, como prostituição, corrupção, opressão e idolatria. As práticas da idolatria levou a um nível de degradação moral detestável, seguindo ainda pela falta de ética e cultura, o que levou Judá a se afastar dos caminhos do Senhor. Deus enviou vários profetas para avisar o povo de Judá sobre os perigos que a nação corria, muito antes da destruição de Jerusalém e do povo ser levado cativo para a Babilônia. Satanás também levantou os seus falsos profetas para enganar o povo. Mas o povo decidiu ouvir as falsas mensagens de paz em vez de atender às advertências de Deus. Hoje, o povo é instruído na palavra e mesmo assim prefere dar ouvidos aos ensinamentos e doutrinas do mundo, a ouvir o que o Espírito Santo tem alertado a servir a Deus com inteireza de coração. É mais fácil ouvir palavras agradáveis do que repreensões duras. No capítulo 13 do livro do profeta Ezequiel, ele fala em nome do Senhor, e esses homens e mulheres usados por Satanás para enganar o povo. Aqueles momentos não eram de paz. Os filhos de Israel estavam diante de uma ruína, mas preferiram se enganar na mentira satânica de paz e segurança. Alguns anciões de Israel se assentaram diante de Ezequiel. Esses líderes do povo misturavam o culto ao único Deus a ritual idólatras importado das nações vizinhas, esquecendo-se que esta foi a causa da ruína do Reino do Norte. A idolatria estava tão arraigada em suas mentes que o Senhor disse que eles erguem ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Isto podemos ler em Ezequiel 14:3.
A indignação de Deus para com o povo era muito grande, não diferente de nossos dias, onde os líderes trazem fogo estranho para dentro dos templos e muitas vezes contaminando os altares, buscam por falsos profetas que profetizam mentiras que nunca acontecerão por se tratar de profecias da mente humana e por vezes usados até mesmo pelo próprio diabo para envergonhar a igreja de Jesus e colocar dúvidas e fazer com que as pessoas se afastem da igreja de Deus. O profeta Ezequiel, no seu capítulo 13, chama a nossa atenção sobre esses acontecimentos. Hoje, vemos os falsos profetas realizando sinais e prodígios, como curas miraculosas e transes místicos. Outros pregam doutrinas espiritualistas realizando manifestações mediúnicas de adivinhação ou comunicação com os mortos, práticas abomináveis segundo a Bíblia. Professos cristãos pregam a prosperidade como resultado de suas ofertas ou a libação sexual baseada no amor ao próximo. Eles negam a lei de Deus, alegando que ela foi abolida na cruz. De fato, muitos deles fazem isso com tanta convicção que faz parecer que realmente creem nos seus próprios enganos. A situação está tão terrível hoje que ficamos perplexos, sem saber em quem acreditar, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Isto está escrito em Mateus 24:24. E da mesma forma que Deus avisou Israel por meio dos verdadeiros profetas, Ele também nos avisou e continua nos avisando para que não venhamos morrer entregues ao engano, assim como foi na época de Ezequiel. Talvez, neste momento, você esteja se perguntando: e agora? O que devemos fazer? Como agir? Quando alguém decide se afastar de Deus, ele abre o coração para as influências do pecado. É assim que, sob a permissão de Deus, o homem sucumbe às tantas tentações de Satanás. Deus não vai nos obrigar, não vai obrigar a ninguém a servi-lo. Da mesma forma como não vai induzir ninguém ao erro. Ele respeita a nossa vontade de nos entregarmos aos nossos impulsos naturais. Mas, se agirmos assim, vamos ter que encarar o castigo mais cedo ou mais tarde. Foi assim que, acreditando nas falsas profecias de paz, Israel encontrou a guerra e sucumbiu facilmente diante do inimigo. A palavra do Senhor em Ezequiel 3,17 diz: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás as palavras e avisá-los da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão requererei. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste no seu pecado, morrerá. As suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas, avisando tu o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrastes a tua alma. Temos, irmãos, que dar ouvidos ao atalaia. Jesus disse: cuidado que ninguém engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Atalaia é um vigilante, e sua função é vigiar e avisar do perigo. A sua responsabilidade é muito grande, ele não pode dormir, deve ficar de sentinela e a qualquer sinal de perigo se colocar em alerta tomando as devidas providências. Os atalaias, geralmente, eles moravam em casas anexas aos muros da cidade e trabalhavam em turnos e vigiavam dia e noite. Quando viam qualquer sinal de perigo ou movimento estranho, ficavam atentos e assim que percebiam ser um inimigo, o atalaia tocava a trombeta e anunciava o perigo para que se fechassem as portas da cidade e o povo se armasse, se colocando em posição de ataque. Devemos questionar: de onde veio esse profeta? Quais as profecias que ele profetizou que aconteceram? Quais são os sinais? O que ele prega? Por quem prega? E de quem ele prega e por quem ele fala? O atalaia ouve a voz de Deus. A sua obrigação é avisar e advertir o perigo. Por quê?
está no lugar alto e de privilégio, mas não tem que falar algo que não viu e nem ouviu. Deus fala com o seu atalaia para que ele tenha o que dizer, orientando o povo quanto ao perigo. O atalaia deve estar em pé, posicionado, vigilantemente fazendo a ronda. Deus nos protege com sua mão, porque somos seus atalaias, e ele nos manda nos levantarmos para vigiar e ouvir a sua voz. O Espírito Santo é que entra em nós e nos levanta e fala conosco. Pregação é chamado de aviso, isso porque Deus sempre envia a palavra antes. Um aviso é uma notícia de algo que ainda vai acontecer. Deus sempre nos prepara para as lutas. O atalaia tem que dar o aviso o mais rápido possível e não pode dar tempo ao inimigo de se aproximar. Quanto antes avisar, mais tempo terá o povo para se preparar e se defender. Nós falamos o que disse Deus e ele fala através de nós. Não temos que arranjar o que falar. Nossa única obrigação é repetir tudo aquilo que vimos e ouvimos de Deus. O atalaia tem uma visão privilegiada e sempre está atento. Mas se as pessoas não acreditarem no que o atalaia diz ter visto, a culpa não será do atalaia, e sim de quem não aceitou o aviso. Temos que fazer a nossa parte e Deus fará o resto. Nós temos a responsabilidade sobre a palavra que não entregamos, e o sangue da vítima nos será cobrado. Se avisarmos o ímpio e ele não se converter do seu mau caminho, não temos mais a responsabilidade sobre a palavra nem sobre a pessoa depois que avisarmos, e este, sim, aí sim será responsabilizado pelo pecado, pois já sabe a verdade. Nossa tarefa é abrir os olhos para ver e os lábios para anunciar a mensagem do Senhor. Confie em Deus, pois Ele é justo e verdadeiro. Vamos juntos estar fazendo uma oração? Amado Deus, querido e maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro, meu Deus, diante do Senhor. Quero, meu Pai, pedir, meu Deus, a Tua proteção, que nós possamos, Senhor, ser Teus atalaias, ser, Senhor Jesus, sinceros para contigo, e que o Senhor possa nos fazer conhecedores da Tua palavra, poder ajudar os nossos amigos, Senhor, as pessoas que estão ao nosso lado, aqueles, meu Deus, que estão dependendo da nossa oração, dos nossos avisos, Senhor, e também dos nossos conhecimentos, ó Deus, porque são aqueles que o Senhor tem passado para nós diariamente. Deus, eu te agradeço, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de te servir, que possamos ser úteis, ó Deus querido, na tua obra, e que o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado. Eu te agradeço, meu Pai. Abençoa, Senhor Jesus, também este meu irmão que se propôs a te servir e que quer te buscar de todo o coração. Eu te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, seja você abençoado, tenha você um bom dia e fique com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Donizete Diniz. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.